Milagre real. Rapaz livre do excesso de suor. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde quente de verão, daquele tipo que parece que o sol não dá trégua, e o ar fica pesado, como se estivesse carregado de algo mais do que apenas calor. Eu estava sentado no banco da igreja, esperando o início da reunião, quando notei que mais uma vez minha camisa estava encharcada. Não era apenas um suor normal, daquele que qualquer pessoa sente em um dia abafado. Era algo muito além disso. Minhas mãos escorregavam no inário, as gotas caíam no chão, e eu sentia um constrangimento profundo, como se todos os olhos estivessem sobre mim. Mas não era só o constrangimento físico, era uma luta que já durava anos e que naquele momento parecia não ter fim. Desde a adolescência eu sofria com um problema que os médicos chamavam de hiperidrose, um suor excessivo que não tinha relação com o calor ou esforço físico. Era como se o meu corpo não tivesse controle sobre si mesmo. As mãos, os pés, as axilas, o rosto, tudo transpirava sem parar, a qualquer hora, em qualquer situação. Lembro-me de quando era criança e os outros meninos brincavam, corriam, jogavam bola, e eu ficava de lado, envergonhado porque sabia que em poucos minutos, minha camisa estaria molhada e as mãos, escorregadias. Às vezes os colegas faziam piadas sem maldade, mas que doíam como facas. Por que você está tão molhado? Tomou banho de novo? Ou então, segura essa caneta com força, senão ela vai voar da sua mão. Com o tempo, a situação só piorou. Na escola, era um martírio. As provas escritas eram um pesadelo, porque o papel ficava encharcado, a tinta borrava, e eu tinha que pedir outra folha, sob olhares de desconfiança dos professores. Nos trabalhos em grupo, eu evitava tocar nos colegas, com medo de que sentissem minhas mãos úmidas. Cheguei a usar 2, 3 camisetas por dia, trocando-as no banheiro da escola, na esperança de que ninguém notasse. Mas sempre notavam. Sempre comentavam. Quando entrei na adolescência, a coisa ficou ainda mais difícil. Os jovens da minha idade começavam a se interessar por namoro, por amizades mais próximas, e eu me sentia excluído. Como segurar a mão de uma moça se as minhas estavam sempre molhadas? Como abraçar um amigo sem que ele sentisse o suor em minha camisa? Cheguei a evitar apertos de mão, a dar desculpas para não participar de atividades que exigissem contato físico. Era uma solidão que doía mais do que qualquer palavra cruel. Os médicos foram a minha primeira esperança. Minha mãe, preocupada, me levou a vários especialistas. Fizeram exames, deram diagnósticos, receitaram remédios. Tomava comprimidos que secavam minha boca até não conseguir engolir, mas o suor continuava. Tentaram tratamentos com injeções nas axilas que doíam tanto que eu chorava durante a aplicação, e mesmo assim, o resultado durava apenas algumas semanas. Cheguei a passar por uma cirurgia, na qual cortaram nervos em meu peito, com a promessa de que isso resolveria o problema. Mas não resolveu. O suor só mudou de lugar. Parou nas mãos, mas começou a jorrar nas costas, no peito, nas pernas. Era como se o meu corpo estivesse determinado a me envergonhar de qualquer jeito. Foi então que comecei a me afastar até mesmo da igreja. Não que eu não quisesse ir, mas o constrangimento era tão grande que eu preferia ficar em casa. Nas reuniões, quando todos se ajoelhavam para orar, eu ficava parado, com medo de que ao me curvar, o suor escorresse pelo meu rosto e pingasse no chão. Nas ceias, eu evitava segurar o pão e o cálice com as mãos, pegando-os rapidamente, como se estivesse roubando, para que ninguém visse o quanto elas estavam úmidas. Era uma tortura silenciosa que eu carregava sozinho, sem ter coragem de compartilhar com ninguém. Até que um dia, depois de uma reunião, o irmão mais velho, homem de muita fé e simplicidade, percebeu meu desconforto. Ele não fez piada, não me olhou com estranheza. Apenas se aproximou e disse, com voz calma, filho, você parece carregar um fardo pesado. Quer conversar? Aquelas palavras quebraram a barreira que eu havia construído. Sentamos em um banco nos fundos da igreja e entre lágrimas contei tudo. Ele ouviu em silêncio sem interromper, e quando terminei colocou a mão no meu ombro e disse, vamos orar. Aquela oração foi diferente de tudo que eu já havia vivido. Não foram palavras bonitas ou longas, mas um clamor sincero, como de um pai que pede pelo filho. Ele orou assim, Pai Celestial, tu que conheces todas as coisas, sabes o sofrimento deste jovem. Ele tem sido humilhado, tem se sentido menos do que os outros, tem evitado até a tua casa por vergonha. Mas tu, Senhor, não olhas para a aparência, e sim para o coração. Se for da tua vontade, livra-o deste mal, para que ele possa te servir sem constrangimento, para que possa viver em paz. Em nome de Jesus, amém. Naquela noite não senti nenhuma mudança física, mas algo dentro de mim se acendeu. Era como se uma pequena chama de esperança tivesse sido acesa. Comecei a frequentar as reuniões com mais assiduidade, não mais como um espectador envergonhado,
mas como alguém que buscava uma resposta. Todas as noites antes de dormir eu me ajoelhava ao lado da minha cama e pedia: Senhor, se for da tua vontade, me livra deste problema. Mas se não for, dá-me força para suportar. E assim, dia após dia, eu persistia. Certo domingo, durante a reunião de doutrina, o irmão que liderava a palavra falou sobre a fé que move montanhas. Ele leu a passagem em que Jesus diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos será impossível. Aquelas palavras ecoaram em meu coração. Não era uma promessa de cura imediata, mas um lembrete de que Deus ouve e age no tempo certo. Naquela mesma noite, depois da reunião, fui até o altar, ajoelhei-me e orei com lágrimas: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Se tu puderes, tem misericórdia de mim. Os dias seguintes foram de expectativa. Não houve um milagre instantâneo, mas algo começou a mudar. O suor não parou de repente, mas eu senti uma paz que não vinha de mim. Comecei a notar que em alguns momentos, minhas mãos ficavam secas por mais tempo. As camisetas não encharcavam tão rápido. Era uma mudança sutil, mas real. E com isso minha fé cresceu. Um mês depois, durante uma reunião de oração, senti um calor diferente no peito, como se uma mão invisível estivesse tocando meu coração. Não foi uma voz audível, mas uma certeza que invadiu minha alma: você está curado. Não gritei, não caí por terra, não fiz alarde. Apenas sorri, e lágrimas de gratidão escorreram pelo meu rosto. Naquele momento, soube que Deus havia me ouvido. Nos dias que se seguiram, a mudança foi evidente. As mãos que antes escorregavam em qualquer superfície, agora permaneciam secas. As camisetas que antes ficavam encharcadas em poucas horas, agora permaneciam limpas por todo o dia. Os pés que antes deixavam marcas de umidade nos sapatos, agora estavam normais. Era como se eu tivesse nascido de novo, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. O primeiro teste real foi em um culto de ação de graças. Eu me ajoelhei no altar com as mãos postas, e pela primeira vez em anos não senti vergonha. Não precisei me preocupar com o que os outros iriam pensar. Apenas orei, com o coração cheio de gratidão. Quando me levantei, um irmão que conhecia minha história se aproximou e com os olhos brilhando disse: Glória a Deus! Você está diferente. E eu sorri porque sabia que não era apenas uma impressão, era uma realidade. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Não foi um caminho fácil. Houve noites de choro, dias de desânimo, momentos em que pensei que nunca seria livre. Mas Deus, em sua misericórdia, não apenas me curou, como também me ensinou a confiar nele de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Agradeço a Deus por cada irmão que orou por mim, por cada palavra de encorajamento que recebi, por cada momento em que, mesmo sem ver a resposta, continuei crendo. Aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar, mesmo quando não entendemos. E hoje, quando vejo jovens na igreja que passam por lutas semelhantes, procuro me aproximar, não com palavras vazias, mas com o testemunho de que Deus ouve, Deus vê, e Deus age no tempo certo. Que este relato sirva de encorajamento a todos que passam por provações que parecem não ter fim. Deus não se esquece de ninguém. Ele conhece cada lágrima, cada oração silenciosa, cada noite de dor. E no seu tempo ele responderá. Não como nós queremos, mas como ele sabe que é melhor. A ele seja toda a glória, honra e louvor pelo que fez em minha vida. Amém. Milagre real. Rapaz livre do excesso de suor, um testemunho de fé na Congregação Cristã no Brasil, CCB. O peso da vergonha e o silêncio das noites. As memórias daqueles anos ainda ardem em minha mente como brasas que, mesmo apagadas, deixam sua marca. Não era apenas o suor que me incomodava, era o cheiro, o constrangimento, o olhar dos outros. Lembro-me de um domingo em especial, um daqueles dias abafados de verão, quando a igreja estava lotada e o calor parecia sufocar até as almas mais resistentes. Eu, com minha camisa já encharcada antes mesmo do culto começar, sentia os olhos dos irmãos se voltarem para mim em curiosidade, em pena, ou quem sabe, em julgamento. Irmão, você está bem? Parece que está passando mal. A voz do irmão José, um dos anciãos, ecoou ao meu lado enquanto eu tentava discretamente enxugar o rosto com um lenço já úmido. Balbuciei uma resposta, algo sobre o calor, mas seus olhos, cheios de compaixão, pareciam ver além das minhas palavras. Ele não disse mais nada, apenas colocou a mão no meu ombro por um instante, um gesto que naquele momento valeu mais que 1000 sermões. Mas não eram só os olhares. Eram as piadas na escola. Ei, precisa de um balde ou só de um chuveiro? As risadas abafadas nos corredores, as meninas que mesmo sem malícia, recuavam um passo quando eu me aproximava. Cheguei a pensar em desistir de ir à igreja, em me esconder do mundo.
Mas algo dentro de mim, uma voz pequena porém insistente, sussurrava: Deus não te abandonou. Ele te vê. E foi essa voz que me fez continuar. A oração que quebrou o silêncio. Uma noite, depois de mais um dia exaustivo, caí de joelhos no meu quarto. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de desespero genuíno. Senhor, até quando? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Será que eu mereço isso? As palavras saíam entre soluços, e pela primeira vez, não me importei em ser ouvido. Minha mãe, que passava pelo corredor, parou do lado de fora da porta. Não entrou, mas ouvi seus passos se afastarem lentamente, como se soubesse que aquele era um momento só entre mim e Deus. Foi então que lembrei das palavras do irmão Paulo, um obreiro que sempre falava sobre a importância de clamar a Deus com especificidade. Não peça apenas por ajuda, irmão. Diga a Ele exatamente o que você precisa. Ele é Pai, Ele quer ouvir. E assim, com as mãos trêmulas e a voz quebrada, eu disse: Pai, o Senhor sabe o quanto isso me humilha. Não é só o suor, é a vergonha, é a solidão. Se for da tua vontade, me livra disso. Mas se não for, me dá forças para suportar sem amargura. E por favor, não deixe que isso me afaste de ti. Quando me levantei, não senti nada de diferente. Nenhum raio de luz, nenhuma voz do céu. Só o silêncio da noite e a certeza de que, de alguma forma, Deus havia ouvido. O dia em que a mudança começou. Sexta-feira, 13 de outubro. Nunca esquecerei essa data. Acordei como de costume, mas havia algo diferente. O ar parecia mais leve, o peso no peito menor. Vesti a camisa e, para meu espanto, ela permaneceu seca. Não completamente, afinal, o corpo ainda funcionava, bate o excesso, aquele mar de suor que me afogava, havia diminuído. Corri para o banheiro, olhei no espelho. Meu rosto, antes sempre brilhante e úmido, estava normal. Toquei a testa, as mãos, o pescoço. Nada, só a umidade natural da pele. Não pode ser, murmurei, incrédulo. O dia todo foi um teste. Caminhei sob o sol, fiz exercícios, fiquei nervoso de propósito. Nada. O suor ainda existia, mas era controlável. Como se um termostato interno tivesse sido ajustado. Naquela noite, no culto de jovens, não consegui conter as lágrimas. Quando o irmão Marcos pediu testemunhos, levantei a mão trêmula. Todos os olhos se voltaram para mim, mas desta vez, não era por pena. Era por curiosidade, por esperança. Irmãos, comecei, a voz falhando. Deus me curou. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um murmúrio de louvor. Alguns choravam. Outros, como a irmã Ana, uma jovem que também lutava com problemas de saúde, se aproximaram depois para me abraçar perguntando: como? Quando? Conta tudo. E assim, pela primeira vez, contei. A ciência e a fé, um conflito que se tornou testemunho. Nem tudo foi aceitação imediata. Meu tio, um homem de fé mas também médico, me olhou com ceticismo quando contei. Você fez exames? Pode ser só uma fase de remissão. Hiperidrose tem tratamento, você sabe. Eu sabia. Mas também sabia que nos últimos 6 meses havia tentado de tudo, desodorantes clínicos, medicamentos, até uma dieta restrita que me deixava fraco e irritado. Nada adiantara. Até que, numa noite de oração, tudo mudou. Tio, eu não estou dizendo que não devo fazer exames, mas estou dizendo que Deus agiu. E se os médicos não encontrarem nada, o que o Senhor vai dizer então? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, suspirou. Vou dizer que Deus é maior do que a minha compreensão. E foi o que aconteceu. Os exames não mostravam mais os mesmos níveis anormais de antes. O dermatologista, um homem secular, apenas balançou a cabeça e disse: às vezes, o corpo se regula sozinho. Mas eu sabia a verdade. O impacto na minha vida espiritual. A cura não foi apenas física. Foi como se Deus tivesse removido uma cortina que me impedia de enxergar sua presença de forma plena. Antes eu orava com desespero. Agora orava com gratidão. Antes ia à igreja por obrigação. Agora ia por fome. Fome da palavra, fome de comunhão, fome de servir. Comecei a participar mais ativamente dos cultos. Não apenas como espectador, mas como servo. Ajudei a organizar as reuniões de jovens, passei a visitar os enfermos com os obreiros, e até mesmo comecei a dar pequenos testemunhos nas reuniões de domingo. Uma vez, depois de um culto, a irmã Clara, uma senhora idosa que sempre sentava na última fileira, me chamou. Filho, você mudou. Ela disse, segurando minhas mãos. Não é só o suor, é o seu olhar. Antes você olhava para baixo. Agora, olha para frente. E isso é Deus trabalhando em você. Suas palavras me marcaram. Porque ela tinha razão. Deus não havia apenas me curado de um problema físico, Ele havia me curado por dentro. As tentações da vaidade e a lição da humildade.
Confesso que nos primeiros meses senti um orgulho sutil crescendo em mim. Afinal, era impossível não notar as mudanças. As pessoas me cumprimentavam mais, as meninas da igreja sorriam com mais frequência, e até mesmo os irmãos mais velhos passavam a me tratar com um novo respeito. Até que um dia o irmão Pedro, um obreiro sábio e observador, me chamou para uma conversa. Irmão, você tem sido uma bênção para muitos aqui. Seu testemunho tem encorajado vários jovens. Mas tome cuidado, ele fez uma pausa. Às vezes Deus nos dá vitórias não para que nos glorifiquemos, mas para que o glorifiquemos. E o inimigo adora transformar bênçãos em armadilhas. Suas palavras foram como um balde de água fria. Percebi que, sem querer, havia começado a atribuir a mim mesmo um mérito que não era meu. Comecei a orar: Senhor, não deixe que esta cura se torne um tropeço. Usa-me sim, mas mantém-me humilde. E Deus, em sua fidelidade, respondeu. O encontro com outro que sofria. Alguns meses depois, um novo jovem começou a frequentar a igreja. Chamava-se Lucas e desde o primeiro dia notei algo familiar nele, a camisa sempre úmida, o rosto brilhante, os olhos baixos. Ele evitava contato, sentava-se sempre nos fundos, e saía rapidamente após o culto. Meu coração se apertou. Eu conheço essa dor. Uma tarde, depois da escola dominical, me aproximei dele. E aí, irmão? Tudo bem? Ele olhou para mim com desconfiança. Tudo, respondeu, secando as mãos na calça. Sabe, eu já passei por algo parecido. Disse, baixando a voz. Se quiser, a gente pode conversar. Seus olhos se arregalaram. Você? Mas você parece normal. Sorri, porque Deus me curou. E Ele pode fazer o mesmo por você. Não foi fácil ganhar sua confiança. Lucas havia sido magoado por muitas promessas vazias, por pessoas que diziam vou orar por você e depois o esqueciam. Mas eu não desisti. Comecei a sentar ao seu lado nos cultos, a convidá-lo para as reuniões de jovens, a orar com ele depois das pregações. Até que uma noite ele quebrou. Por que Deus não me ouve? Perguntou com lágrimas nos olhos. Eu oro, jejuo, mas nada muda. Será que ele não se importa? Aquela pergunta me transportou de volta aos meus dias de angústia. Mas desta vez eu tinha uma resposta, não teórica, mas vivida. Lucas, eu não sei por que Deus permite que passemos por certas coisas. Mas eu sei que Ele não nos abandona. Às vezes a resposta demora porque Ele está trabalhando algo em nós antes de trabalhar por nós. E enquanto esperamos, precisamos confiar. Ele não foi curado da noite para o dia. Mas começou a mudar. A vir à igreja com mais frequência. A sorrir mais. Acreditar que talvez Deus não o havia esquecido. E isso, para mim, foi mais um milagre. A lição do ainda não. Nem todos os casos têm um final feliz como o meu. Há irmãos que ainda lutam, que ainda clamam, que ainda esperam. E isso, por vezes, me faz questionar. Por que eu, Senhor? Mas então me lembro de João 9, quando os discípulos perguntaram a Jesus por que um homem havia nascido cego, se era por causa do pecado dele ou dos pais. E Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Talvez minha cura não fosse apenas para meu bem, mas para que outros, como Lucas, pudessem ver que Deus ainda opera, que Ele ainda ouve, que os milagres não acabaram. E isso me faz agarrar com mais força a promessa de que mesmo quando a resposta é ainda não, Deus não está dizendo não. Ele está dizendo, confie em mim. O culto de ação de graças. Um ano depois da minha cura, a igreja organizou um culto especial de testemunhos. O irmão Miguel, o pastor, havia pedido que aqueles que haviam experimentado a fidelidade de Deus compartilhassem suas histórias. Quando foi minha vez de subir ao púlpito, senti as pernas tremarem. Não por nervosismo, mas pela magnitude do que Deus havia feito. Olhei para a congregação, para os rostos conhecidos, para os irmãos que haviam orado por mim, para os jovens que agora me viam como um exemplo de fé. Irmãos, eu não estou aqui para dizer que a vida é fácil depois de um milagre. Comecei. Estou aqui para dizer que Deus é fiel, que Ele ouve o clamor do seu povo, que mesmo quando não entendemos, Ele está trabalhando. Contei tudo. As noites de choro, as orações desesperadas, a vergonha, a cura inesperada. E quando terminei não houve aplausos, apenas um coro de glória a Deus, e aleluia, que encheu o templo. Depois, muitos se aproximaram. Alguns para agradecer, outros para pedir oração. Mas um em especial me marcou. Um homem de meia idade, com olhos cansados, que segurou minha mão e disse: meu filho tem o mesmo problema. Você acha que Deus pode curá-lo também? Olhei para ele e sorri. Eu não sei se Deus vai curá-lo da maneira que a gente quer, mas eu sei que Ele vai ouvi-lo. E que no tempo dele Ele vai responder, porque Ele é bom. Sempre.
A vida depois do milagre, um chamado para servir. Hoje, anos depois, ainda me maravilho com a fidelidade de Deus. Não sou perfeito, ainda tenho dias de dúvida, ainda luto com a impaciência, ainda preciso ser lembrado de que a fé não é sobre o que eu posso fazer, mas sobre o que Deus já fez. Mas uma coisa mudou para sempre, meu propósito. Antes, eu só queria ser normal. Agora quero ser útil. Quero que minha vida aponte para aquele que me resgatou. Por isso, hoje sou um dos responsáveis pelo Ministério de Jovens na nossa congregação. Ajudo a organizar retiros, a discipular os novos convertidos, a orar com aqueles que estão passando por lutas. E sempre que vejo um jovem com o olhar baixo, com vergonha de algo que não pode controlar, me aproximo. Não com respostas prontas, mas com um abraço e um convite. Vem, vamos orar juntos. Porque aprendi que às vezes o maior milagre não é a cura em si, mas a coragem de continuar crendo até que ela venha. Uma carta para quem ainda espera. Se você está lendo isso e se sente como eu me sentia antes, sozinho, envergonhado, cansado de orar sem ver resposta, quero que saiba uma coisa: Deus te vê. Ele vê cada lágrima que você enxuga antes que alguém note. Cada oração sussurrada no travesseiro. Cada vez que você escolhe confiar, mesmo quando tudo parece silencioso. Não sei quando ou como Deus vai responder ao seu clamor, mas sei que Ele vai responder, porque Ele é Pai. E nenhum pai que ama ignora o choro do seu filho. Enquanto espera, não desista. Não se afaste da igreja. Não deixe que a vergonha te isole. Venha, ore, clame. E quando a resposta chegar, seja ela a cura, a força para suportar, ou uma paz que ultrapassa todo entendimento, você vai olhar para trás e ver que o tempo todo, Deus estava ali, carregando você. Glória a Deus nas alturas. Hoje, quando olho para trás, vejo que minha história não é sobre suor, vergonha ou cura. É sobre fidelidade. Sobre um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele. Que este testemunho não seja apenas uma história inspiradora, mas um lembrete. Os milagres de Deus não são coisas do passado. Eles acontecem hoje. Nas igrejas simples, nos corações quebrantados, nas vidas que se rendem a Ele. E se Ele fez por mim, um jovem comum, cheio de medos e inseguranças, Ele pode fazer por você também. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3:2.20 e 21. Que assim seja.